Olá, querido irmão e querida irmã, estou aqui para mais uma mensagem do Alimento Diário com uma série nova, né? Herdeiros de Deus, com o tema dessa semana, o Espírito Eterno. Então, vou falar um pouco sobre essa semana, né? Onde começa a seguir o Senhor, fazer sua vontade, depois valorizar o direito de primogenitura, depois vou preparar-nos lugar, o autor da nossa salvação, prazer do harmonioso convívio de Deus Pai, a mútua habitação e terminando com o Espírito Eterno. Então podemos começar lendo João 6, 67 a 69, onde diz: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então aqui já vemos a necessidade de nós apreciarmos a palavra de Deus, né? Valorizar também o falar profético, a palavra profética que nos dá direção, que nos dá revelações inéditas e sem precedentes, né? Então essas revelações, né, nos preparam, né? Preparam uma geração, pois a volta do Senhor, ela está eminente para nós, né? Então o Senhor precisa de um grupo para a sua volta em que ele pode contar, um grupo de vencedores. E esse grupo de vencedores é um grupo que ama o seu direito de primogenitura. Ele ama as suas bênçãos da primogenitura, que é terra, realeza e sacerdócio. Então, uma vez, né, filhos de Deus, somos introduzidos em Cristo na glória do Pai, para desfrutar da verdadeira alegria e verdadeira felicidade, né, em Cristo, pela obra de Cristo na cruz, na qual se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, entrando todos nós nesse plano eterno. Então hoje, como igreja edificada sobre o único fundamento que é Cristo, né, hoje nós estamos fundamentados em Cristo. E todo fundamento, todo edifício, né, ele exige um terreno correto. E esse terreno hoje, segundo a nossa visão, é que de todos os filhos de Deus, é um terreno de unidade, um terreno de uma única localidade, né? Única igreja em cada cidade, assim como era no tempos de Jerusalém. Então, por essa razão, transformamos as nossas palavras, o nosso falar, em livros, para chegar a todos os grupos cristãos, a todos os irmãos nossos em Cristo, para preservar essa unidade, amém? Senhor Jesus. Então precisamos valorizar essas preciosidades, né? Como? Conhecendo-as, né? Assim, né? Como um leigo não consegue identificar uma pedra preciosa de um vidro, né? Nós também temos que conhecer e dar valor a essa palavra para tornarmos pedras preciosas, valorizar o valor divino, né? E com isso recebemos direção e guiamos o nosso viver, a nossa vida pessoal, a nossa obra, pautados por esse falar profético. E esse falar profético é o que torna um grupo de vencedor, muitos filhos de Deus, que se dedicam exclusivamente a Deus, né? Então, Deus conta conosco, conta com a sua exclusividade, conta com o seu coração de determinação e sacrifício para fazer a obra dele, né? Não só buscar o Senhor para satisfazer as suas necessidades de cura, de pão, isso, amém, é muito bom, mas ele quer além, né? Ele quer um grupo de vencedores que lutem pelo reino de Deus. Então, esses seres escolhidos de Deus, igual os 12 apóstolos foram, e que não abandonaram o Senhor diante das dificuldades, mas ficaram ao lado dele, pois tinham a visão de que só ele tem o falar da vida eterna que lemos no começo, né? Em João. Então, é isso que Hebreus também fala, né? Alguns estudos mostram que Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo, sobre todas as coisas, sobre anjos, sobre Arão, sacerdote levítico, sobre Moisés.
Mas precisamos de algo mais prático, né? Então o Senhor nos revelou em Hebreus 9, 14 e 15 sobre o Espírito Eterno. Então lemos, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, eu e você. Então, tudo que Cristo fez no tempo, ele foi oferecido pelo Espírito Eterno. Esse Espírito Eterno que levou todas as realizações no tempo dele para toda a eternidade. Elevou toda a eficácia e tornou perfeito o sacerdócio, o sumo sacerdote da linha de Melquisedeque. E na linha do tempo, juntou as extremidades, fez um círculo e tomou para sempre, sem começo e sem fim, num ciclo eterno, o Espírito Eterno, conectando o homem a Deus, tornando acessível o plano da salvação eterna para todos nós, para mim e você. Aleluia por esse Espírito Eterno. Essa é a revelação da palavra profética para todos nós. Aleluia. Bom desfrute das próximas mensagens. Amém. Dando continuidade à mensagem, vemos que Moisés, ele não vendeu o direito de primogenitura. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Nós podemos perceber, irmãos, que foi pela fé, foi recusando, e foi decisão dele o sofrer junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres. E ao mesmo tempo, algo que é muito importante, está no versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E no Antigo Testamento, a realeza foi dada para Judá e o sacerdócio para Levi. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no Novo Testamento, o sacerdócio e a realeza foram dados à igreja. Foi dado a você. As realizações da obra têm como objetivo levar as igrejas a progredir por meio da palavra profética
por meio da unanimidade e por meio da obediência. Somos introduzidos, irmãos, na esfera do amor. Essa esfera é a intercessão e suporte mútuo entre os santos em oração, para que funcionem no corpo de Cristo. Por isso, nosso alvo deve ser viver a vida da igreja. O que é viver a vida da igreja? Nós precisamos exercitar o Espírito na igreja, em casa, com a nossa família, com os nossos familiares, no trabalho, em nosso ambiente social, no nosso dia após dia. E por outra parte, o outro alvo é fazer a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, nos diz que todas as coisas deverão ser encabeçadas por Cristo. Essa obra maravilhosa é o plano de Deus. Senhor Jesus, em Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e no pleno conhecimento dele. Isto é muito importante, irmãos. As coisas de Deus não são terrenas, não estão limitadas no tempo nem no espaço. Quem está acostumado a usar apenas a mente racional limitada pelo tempo e espaço, nunca entenderá as coisas eternas e ilimitadas de Deus. Por isso o Senhor nos concedeu espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus nos chamou para recebermos uma herança cheia de riqueza e de glória, para garantir que receberemos essa herança. Ele exerce sobre nós o maior poder deste universo, Cristo. Amém, amados irmãos, mais uma vez, dando continuidade a essa mensagem, chegamos a uma importante porção, que é a porção que fala sobre o Senhor nos preparar lugar. Vejam, em João capítulo 14, versículos 1 e 2, quando o Senhor estava prestes a partir, ele disse o seguinte para os discípulos: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse assunto já tem sido batido muitas vezes ao longo dessas semanas do nosso precioso alimento diário, bem como as mensagens que têm sido ministradas a nós. O fato do Senhor preparar lugar, ir para preparar-nos lugar, diz respeito à questão do Senhor ir pela morte e voltar pela ressurreição. Então, o Senhor, ao morrer, ele então quitou a dívida que nós tínhamos com a lei, pelo fato de que, para haver remissão de pecados, tinha de haver o derramamento de sangue. O Senhor fez na sua crucificação, e na sua ressurreição, ele então se tornou o Filho primogênito de Deus. Isso nós vemos em Atos capítulo 13, versículo 33, que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja como foi importante o ato da morte e ressurreição do Senhor. Por um lado, o Senhor, ele preparou-nos lugar. Porque qual é o nosso destino? Nosso destino é o Pai.
Então, o Senhor que estava no Pai também deseja que nós estivéssemos no Pai. Então, isso é possível hoje pelo Cristo pneumático, pelo Cristo que se tornou Espírito. Então, pelo fato dele ser Espírito hoje ele está habitando em nosso interior, em nosso espírito, transformando nossa alma e no futuro próximo glorificar o nosso corpo, como um abrir e fechar de olhos. Tudo isso com que objetivo? Com o objetivo de que nós sejamos inseridos no Pai, introduzidos no Pai. Então isso é imprescindível para a nossa vida cristã, nós temos essa noção. Agora vamos ver o exemplo que o Senhor Jesus deixou para ele ter sido inserido em Deus já como filho primogênito. Porque quando Jesus veio à Terra, ele era o único filho de Deus, também chamado de unigênito. Mas na sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos que seriam gerados a partir da sua morte e ressurreição. Então, qual foi o viver do Senhor para que ele fosse aprovado e, consequentemente, inserido na glória do Pai? Então, vamos ler João, capítulo 4, versículo 34. Então, nós vemos esse importante aspecto do viver do Senhor. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, o Senhor não fazia a sua própria vontade, nem realizava a sua própria obra. Muito pelo contrário, a vida e viver do Senhor foi consagrados para fazer a vontade única e exclusiva do Pai e realizar a única obra que é a do Pai. Reforçando ainda mais esse sentimento, em João capítulo 5, versículo 30, nós vemos algo semelhante ao que vimos em João 4,34, que diz, João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui vemos que mesmo o juízo do Senhor era o juízo do Pai. E a vontade do Senhor era conforme a vontade do Pai. Ele nada fazia de si mesmo. Ora, se o Senhor Jesus nada fez por si mesmo, que dirá nós? Por isso que é compreensível quando o apóstolo Paulo diz que não é capaz de pensar alguma coisa como se partisse dele. Muito pelo contrário, a suficiência do apóstolo Paulo, que também deve ser a nossa suficiência, vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aleluia! E, dando sequência, em João capítulo 6, versículo 38, vemos ainda outro aspecto do viver do Senhor. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí vemos novamente o Senhor reforçando o encargo de que a vontade dele era a vontade do Senhor. E em João capítulo 17, versículo 8, vemos, para fechar essa questão do viver do Senhor, como homem aqui na terra, e aprovado por Deus para ser o filho primogênito, no capítulo 17, versículo 8, diz assim, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja, as palavras do Senhor eram as palavras do Pai, não era dele mesmo. Veja, a palavra era do Senhor, a palavra do Senhor era do Pai. O juízo do Senhor era do Pai. A vontade do Senhor era a vontade do Pai. E a obra do Senhor era a obra do Pai. Vejam, a vida dele era isso. Então, em outras palavras, nosso viver hoje, para que a semelhança de Cristo nós sejamos inseridos no Pai, ou seja, sejamos glorificados, é ter a mesma atitude. Fazer a vontade do Pai, realizar a obra do Pai, falar as palavras do Pai e, consequentemente, ter o juízo do Pai. Dessa maneira, nós seremos, então, também, à semelhança do Senhor, seremos inseridos em Deus. Isso é a glorificação. Jesus é o Senhor. Vamos dar sequência na mensagem. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao desfrute da mensagem dessa semana, O Espírito Eterno, que é a mensagem 1 deste volume do Alimento Diário, e vamos falar agora do autor da nossa salvação. O Senhor Jesus, ele é o caminho que conduz à glória de Deus. Ele, como filho primogênito de Deus, ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés.
E em Hebreus capítulo 2 nós lemos: Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então veja, aos olhos de Deus, isso é uma realidade eterna. Mas agora nós precisamos tomar posse desse fato espiritual, de modo que ele se torne realidade em nosso viver diário. Amado irmão, no seu viver diário, você precisa tomar posse desse fato espiritual, de que todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. E continuando a leitura, lemos: Vemos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Veja, Jesus, ele se tornou o autor da nossa salvação. E ele não teve privilégios. Pelo contrário, ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu na cruz por nós. Ele foi ressuscitado, foi recebido por Deus Pai, foi glorificado, está assentado à destra de Deus nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e governa com autoridade sobre todas as coisas. Então o Senhor Jesus, ele provou a morte por todo homem, tornando-se o autor da nossa salvação. E ele foi o primeiro homem a ser glorificado, abrindo assim o caminho que conduz à glorificação. Ó Senhor Jesus! E o Senhor ele falou sobre isso em João capítulo 14. Naquela ocasião, os discípulos ficaram atemorizados, porque o Senhor deu a entender que aqueles seriam seus últimos momentos com os discípulos. Então o Senhor lhes disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, perceba, quando o Senhor diz, quando eu for, está se referindo à sua morte. E quando ele diz, vos prepara lugar, está se referindo à ressurreição. Então, Jesus, ele preparou-nos lugar no Pai, pois Deus deseja glorificar todos os seus filhos. Em Colossenses 1:27 lemos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus ele deseja nos introduzir nesse relacionamento do Deus triuno. Nosso Deus ele é triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito, mas em essência é um único Deus. Então o nosso Deus triuno ele nos criou e por nos amar ele decidiu nos convidar para participar da sua vida e desse relacionamento perfeito. E podemos ver isso em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23. Eu vou ler nessa versão aqui, tá? King James atualizada. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Então veja, Deus tinha os seus caminhos e o Filho era o fundamento, a base do seu caminho. Amado irmão, qual é o fundamento do seu viver? Qual é o fundamento do seu caminho? Eu espero que a resposta seja que o fundamento do seu caminho é o Senhor, que o Senhor seja o seu caminho. E esse maravilhoso relacionamento entre o Deus triuno, ele existe, como vimos aqui, desde a eternidade passada.
E o Senhor está nos convidando para fazer parte desse relacionamento. Então, que nós nos abramos ao Senhor e andemos no caminho, na pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Dando continuidade à mensagem desta semana, semana 1, o Espírito Eterno, baseado no versículo de Hebreus 9:14. Sendo que hoje é sexta-feira, a mensagem para hoje é o prazer do harmonioso convívio de Deus Pai. O versículo para hoje, para ler com oração. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Jeremias 5:22. Graças ao Senhor que o nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito. São três. Contudo, são unicamente em uma essência. No início de Hebreus, há palavras gregas, os potássios, que foi traduzido para ser. Essa palavra também pode ser traduzida como pessoa. Então podemos dizer que Deus é essencialmente um só, mas em três hipostásios, isto é, três pessoas. Essas três pessoas coexistem, coinerem desde a eternidade passada. São inseparáveis, são inerentes, não tem como separar Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Nós damos graças ao Senhor por esta misericórdia. Parece até ser um mistério, mas Deus nos dá de entender que Pai, Filho e Espírito são um só. Uma só pessoa, porém três. Dá até entender, né? Nosso entendimento fica como quem que não quer entender. Mas graças ao Senhor, pela misericórdia, nós entendemos que Deus é três, que Deus é um, em três pessoas, que são inseparáveis e coexistem. Eles existem, coinerem de eternidade a eternidade, graças ao Senhor. Embora haja três hipostásios distintos, estas são inseparáveis. O capítulo 8 de Provérbios nos revela mais sobre o nosso Deus. A partir do versículo 22, fala sobre a sabedoria personificada, o Filho, que já existia antes que houvesse mundo. Olha que maravilha. Ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses nos mostra isso. 1,15. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem, ó Senhor Jesus, firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha o fundamento da terra. Provérbios 8, 24, 25, 29. Deus estabeleceu limite para as águas dos mares. Graças ao Senhor por todas essas misericórdias. Nós damos graças ao Senhor pelo poder de Deus,
pela misericórdia de Deus, que Ele tem nos dado a entender as suas questões, que está na sua palavra. Talvez passe despercebida a grande importância desse feito. As águas dos oceanos sofrem influência do Sol e da Lua, que criam as ondas fortes. Então podem sofrer influência. Olha só, se Deus não tivesse colocado limite nas águas dos mares, não existiria mais terra, porque são fortes, sofrem muita influência. O mar tem muita força. Nós vemos hoje a situação, a força dessa epidemia que está hoje, o tal do coronavírus, que está atingindo todo mundo, pobres, ricos, simples, arrogantes. Mas graças ao Senhor, que tem limite, Deus tem nos orientado a orar por tais situação. Para que haja limite, é só orarmos ao Senhor, que o Senhor nos dá esse poder e coloca limite nas coisas. Em todas as situações, nós temos essa saída. Orar ao Senhor para que o Senhor realmente possa limitar as situações, inclusive nós mesmos, nos nossos pensamentos. Nós louvamos ao Senhor pela sua grande misericórdia, que Deus é triuno, porém Deus é um só. Nós cremos nisso, que eles existem, essas três pessoas, que é uma só, coexistem, coinerem, são inseparáveis, não tem como separar Deus triuno. Aleluia por tão grande misericórdia. Jesus é o Senhor e fiquem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amados irmãos, dando continuidade a essa mensagem, né? Tá igual aqui de volta. O objetivo dessa porção é falar sobre a nossa mútua habitação. Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus. Isso é uma outra característica, um outro aspecto da nossa glorificação, que está sendo desenvolvida pelo Espírito Eterno, tema desta mensagem. Então, dando prosseguimento, vamos harmonizar alguns versículos. Eu vou ler esses versículos e depois nós vamos associá-los para a gente ver de maneira clara esse assunto da mútua habitação, que é o cume da glorificação. Então, o primeiro texto que a gente deve levar em consideração é João, capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." O verbo correto, mais próximo do original grego para esse versículo aqui, no sentido habitar, é tabernacular. Então poderemos ler assim: "E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Em outras palavras, o Senhor Jesus, quando esteve aqui em carne, ele foi comparado a uma armação de tabernáculo. Ele era como um tabernáculo que foi armado entre os homens, né? E nós sabemos que a figura do tabernáculo no Antigo Testamento tinha como finalidade trazer Deus para junto de seu povo, fazer com que Deus habitasse junto do seu povo. Ok. O próximo versículo é Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Né? João, capítulo 14, versículo 3 diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Então, o ir e o voltar, nós já abordamos isso, alguns irmãos já abordaram esse assunto antes de mim, onde o ir diz respeito à morte e o voltar diz respeito à sua ressurreição. E qual é a finalidade do ir e voltar do Senhor? É para que onde o Senhor estava, nós também estivéssemos. Ou seja, onde o Filho estava no Pai. Onde o Filho quer que nós estejamos, também no Pai. Então, ele é o meio pelo qual nós vamos estar no Pai. Ainda em João capítulo 14, vamos ler o versículo 23, que diz: "Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Vejam como esse verbo no plural é importante. Quem são os sujeitos do verbo viremos e do verbo faremos? É o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, pelo Espírito, farão morada em nós. Nós passaremos então a ser a legítima morada do Deus triuno, porque isso é possível pelo Espírito. Em outras palavras, o Pai, o Filho e o Espírito estarão habitando em nós a sua morada, o seu tabernáculo. E, em seguida, como a gente pode ilustrar essa mútua habitação de Deus habitando no homem e do homem habitando em Deus? A figura da videira. Então, no capítulo 15, versículos 4 e 5 de João dizem: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja como é importante essa figura da videira. Eu te pergunto, qual a diferença entre a videira e os ramos? Na verdade, os ramos caracterizam a videira. Então, os ramos conectados à raiz dessa videira conseguem produzir frutos. Em outras palavras, a nossa conexão com o Filho nos faz produzir frutos e nos faz fazer a vontade de Deus. Então, sob essa perspectiva da videira, nós vemos como os ramos e a videira passam a ser uma coisa só. E por fim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, a gente precisa das duas versões para entender esse contexto de Apocalipse capítulo 21, versículo 3. A primeira revista atualizada, que nós vamos ler agora, e depois a versão, a Bíblia de Jerusalém. Então, 21, 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Vejam, Deus está conosco, aqui à luz desse texto, e nós estaremos com Deus. Então é essa a ideia que esse texto quer mostrar, usando o verbo habitar. Aí, quando a gente vai para a Bíblia de Jerusalém, diz assim: eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Veja, o apóstolo João, à luz dessa versão aqui, mostra que Deus com eles é o aposto de Deus. Então, Deus passa a ter uma definição nova. Ele é Deus conosco. Em outras palavras, a habitação de Deus com os homens e dos homens com Deus é esse tabernáculo eterno. Então, em outras palavras, ser inserido em Deus, à luz desses versículos, é o mesmo que nós habitarmos em Deus e Deus habitar em nós. Por isso que há um brado no capítulo 21 de Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Né? Nós em Deus e Deus em nós, essa mútua habitação. Que possamos já nesses dias experimentar isso, né? Como um antegozo daquilo que será a nossa vida e viver eternos. Jesus é o Senhor. Vamos então para o próximo irmão que vai concluir essa mensagem. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, caros colegas e amigos. Eu vou dar prosseguimento à nossa palavra, a palavra de Deus, dessa semana, do Alimento Diário Novo, né? O Alimento Diário número 5, onde o título geral é Herdeiro de Deus. Alguns pontos essa semana chamam muito a minha atenção. Vou destacar pelo menos aqui 3 pontos muito importantes para o nosso viver diário. E ali em Mateus tem um ponto muito importante que nos chama a atenção. Mateus 4, queria desfrutar com os irmãos, a partir do versículo 18, fala assim, ó: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui nós vemos uns pontos muito importantes. Aqui nós podemos ver o primeiro ponto, um chamamento. Um segundo ponto, obediência. E o terceiro ponto, disposição. Quando a palavra chegou até os discípulos aqui, eles não ficaram em dúvida, eles não ficaram ali tendo comunhão. Não. Tem uma palavra que fala imediatamente. Ou seja, eles creram. E eles foram. Eles deixaram as suas atividades. Eles eram exímios pescadores. O que isso quer dizer? Que nós não podemos ficar presos às nossas coisas. A palavra vai chegar até nós. Nós temos que ter essa atitude, disposição. Deixar as nossas coisas. Quando o Senhor fala deixar as nossas coisas, não é deixar a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, não é isso. Mas a prioridade nas nossas vidas tem que ser o quê? Os interesses de Deus. A vontade de Deus. Essa é a prioridade que tem que ser na nossa vida. Outro ponto também, muito importante, nessa semana, quando ali em João 6, ali é nos falado a respeito da multidão, né? Uma multidão que seguia o Senhor Jesus, mas com um objetivo, vamos dizer assim, pessoal. Eles estavam seguindo o Senhor por quê? Para quê? Para fartar-lhe de pão. Eles queriam o quê? Pão. Eles não estavam seguindo o Senhor por causa da vontade do Senhor e por causa dos interesses do Senhor. E hoje, irmãos, nós vemos muitas multidões, até mesmo várias igrejas têm muitas multidões. E o que as pessoas estão atrás hoje? De pão, de prosperidade, de progressão profissional, de cura. Não é isso? É isso que as pessoas estão atrás hoje. Então nós podemos fazer uma reflexão. O que nós queremos, qual o grupo aqui que nós queremos fazer parte? Queremos fazer parte dos discípulos, ali de Mateus, ou da multidão que segue o Senhor apenas com seus interesses? Amados, nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Seguindo, o Senhor fala-nos a respeito da primogenitura. O Senhor não quer que nós troquemos o nosso direito de primogenitura. Um exemplo que é mostrado para nós é o exemplo de Moisés. Moisés, ele não trocou o seu direito de primogenitura pelos pecados, pelos prazeres do pecado. E o resultado, quando você não troca o direito de primogenitura, qual o resultado disso? O resultado é uma porção dobrada da terra. O resultado é a realeza, o sacerdócio. E o final, o resultado é o quê? O galardão. Reinar com o Senhor. Aqui é dito para nós também, é mostrado para nossa semana a vontade de Deus. Vamos para Efésios, onde fala-nos aqui da vontade do Senhor. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é a vontade de Deus? O que estava oculto? Qual é a vontade de Deus? É fazer convergir todas as coisas. Todas as coisas serem encabeçadas por Cristo. Essa é a vontade de Deus. Aleluia! E prosseguindo ainda, nós vemos que um título é muito importante essa semana também, que é o Espírito Eterno. Deus quer introduzir o homem, você e eu, para dentro da glória. Por meio de quê? Da obra do Filho. Nós recebemos uma revelação muito elevada. E às vezes a gente até se acha que nós não somos merecedores,
porque vai além da nossa imaginação. E o livro de Hebreus, ele mostra ali a superioridade de Cristo em relação a Arão, em relação aos anjos, em relação a Moisés. Então, Hebreus 9:14, ele fala desse Espírito eterno. Vamos abrir em Hebreus 9:14. Fala assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse Espírito eterno, ele levou todas as realizações no tempo para a eternidade. Se nós pegarmos na linha do tempo, aí nós temos o ponto A ao ponto E. O ponto A é o quê? É a eternidade passada. O ponto B, a fundação do mundo. O ponto C, a encarnação de Jesus. O ponto D, a crucificação. E o ponto E, a ressurreição. Até, por fim, a eternidade futura. Então, Deus fundou o mundo. Cristo se encarnou. E foi crucificado e ressuscitou. E na eternidade, não tem começo e nem fim. Ou seja, meus amados irmãos, tudo que Cristo realizou no tempo se tornou eterno. Aleluia! Porque Cristo, Deus, não ficam presos em relação ao tempo e ao espaço. Que o Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Jesus é o Senhor.